Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo de dois fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística de base 10. Vamos comparar um novo fundo, o GGRC11, que ele fez seu desdobramento e a partir de agora ele vai ser negociado em base 10, e o GARI11. Então são duas boas opções aí que agora a gente tem para investir em fundos imobiliários do segmento de tijolo. Qual deles é melhor para se investir no momento, já que temos agora duas boas opções. Então fique comigo aí até o final do vídeo, porque lá no final vamos colocar aqui um ao lado do outro, vamos comparar os seus indicadores e ver dessa maneira qual deles está mais interessante. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, estou simplesmente aqui fazendo uma análise e um comparativo. Se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como cada um deles funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Vamos começar aqui, pessoal, pelo GGRC11. Como eu falei, ele fez o desdobramento das suas cotas, e aqui vocês podem ver como ele se desvalorizou, né? Já que ele foi dividido. Então, quem tinha uma cota dele passou a ter 10 cotas. Atualmente, está sendo negociada a R$ 11,44. Seu dividend yield aqui vai estar na faixa de 10,70%. Se você fizer a divisão aqui por 10, e ele já pagou nos últimos 12 meses por cada cota R$ 11,52, o que dividido aqui seria R$ 1,15 por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor justo, no caso seu valor patrimonial, seria aqui R$ 11,12, mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 11,44. Então ele está um pouco acima do que seria o seu preço justo. E seu P sobre VP aqui está mostrando 0,10, porém desconsidere isso daqui. Eu fiz o cálculo e seu P sobre VP está de 1,01. Então isso quer dizer que ele está com 1% de ágio, custando 1% mais caro. Aqui depois vocês vão ter todas as informações da maneira correta, pessoal, beleza? Então, voltando aqui, atualmente ele tem um patrimônio de 1 bilhão, um caixa de 54 milhões disponível aí para futuros investimentos, tem um pouco mais de 107 mil cotistas. Agora que ele virou um fundo de base 10, o seu número de cotistas deve aumentar bastante. Ele tem uma liquidez média diária de 1,2 milhões de reais. Podemos ver que seu último rendimento pago foi de 90 centavos por cada cota, o que passará assim para o próximo mês a ser de 9 centavos por cada cota. E aqui a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos desses últimos anos, E é notável a sua evolução. Podemos ver que ele vem aumentando gradativamente os rendimentos que ele tem pago aos seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre esse fundo imobiliário. Então podemos ver que no momento ele tem 18 ativos imobiliários, então são 18 imóveis que ele tem, e 100% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Se pegarmos todos os seus imóveis, tem uma área total aqui de 385 mil metros quadrados. Aqui podemos ver que sua gestão é feita pela Zacros Capital e ele é administrado pela CM Capital. Aqui também podemos ver que ele é um fundo que teve início lá no mês de abril de 2017, então já faz um tempinho aí de existência. Ele cobra uma taxa de administração de gestão de 1,10% ao ano. Ele não fala aqui sobre taxa de performance, então provavelmente ele não realiza essa cobrança. E a duração média dos seus contratos ainda é de 6 anos e meio, então são contratos aí, como podemos ver, com uma duração bem maior. E ele já realizou aqui no decorrer desse tempo 6 emissões de cotas. Aqui, pessoal, podemos ver sobre a tipologia dos seus imóveis. Então ele tem 3 tipos de imóveis. Na sua grande maioria são imóveis aqui logísticos, que corresponde a 54% dos seus imóveis. Ele tem também aqui 24% dos seus imóveis são imóveis industriais e 21% são imóveis considerados híbridos. Aqui ao lado a gente pode ver o ramo de atividade dos seus principais inquilinos. Então se destaca aqui empresas do comércio varejista, empresas do setor de química e petroquímica e também do setor de metalurgia e siderurgia. Aqui embaixo a gente pode ver o índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, na sua grande maioria é usado o índice IPCA em 93% dos seus contratos, porém também usa-se o índice INPC e IGPM. Aqui também a gente pode ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, nesse primeiro semestre de 2024, podemos ver que ele vai ter reajustes aqui no mês de abril
de 10%, também no mês de março de 4% e no mês de junho de 11,97%. E aqui também a gente pode ver a sua distribuição geográfica dos seus imóveis. Então, na sua grande maioria, estão localizados lá na região sudeste e na região sul. Com respeito à vacância física, pessoal, no caso imóveis desocupados, o fundo atualmente não tem. Então, 100% dos seus imóveis estão ocupados, então ele não tem vacância física no momento. E descendo aqui a gente pode ver todos os imóveis que atualmente ele tem. Então ele faz a separação aqui dos seus galpões logísticos, que são esses daqui que vocês estão vendo. Então ele vai falar aqui quem é o seu locatário, a localização, o tamanho do imóvel, o aluguel desse imóvel mensal, o vencimento desse contrato, entre outras informações. Aqui podemos ver que no momento, com respeito a galpões logísticos, ele tem 8 imóveis. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver os seus imóveis industriais. Da mesma maneira, ele vai dar aqui detalhes sobre o inquilino, a localização, entre outras informações. Com respeito a imóveis industriais, no total ele tem 5 imóveis industriais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver aqueles imóveis considerados híbridos, que também são 5 imóveis que atualmente ele tem. Então esse é o fundo aí de maneira resumida, esse é o fundo GGRC11. Agora vamos analisar aqui o GARI11, atualmente sendo negociado a R$ 9,05, dividend yield de 11%, já pagou nos últimos 12 meses por cada cota R$1. Descendo aqui podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,24, seu P sobre VP no momento está de 0,98, isso quer dizer que ele está com um pequeno desconto aí de 2%. Porém, sempre vale ressaltar que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre eles estão corretos. Aqui é apenas uma referência, não quer dizer que está no valor exato. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,1 bilhão de reais. Seu caixa disponível aqui é de 1,8 milhões de reais, porém sem considerar o valor que ele tem da emissão de cotas, que é mais 625 milhões. Ele conta atualmente com 150 mil cotistas. Ele tem uma liquidez média diária de 4,8 milhões de reais e seu último rendimento pago foi aqui de 8,6 centavos por cada cota, correspondeu ao rendimento de 0,94%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos desde que ele começou lá no final de 2020 para cá. E aqui podemos ver que ele está começando a aumentar os seus rendimentos, né? Depois que conseguiu aí diminuir a sua alavancagem por meio da emissão de cotas e também por meio da venda do seu imóvel, esse fundo ele tem de tudo aqui para poder aumentar ainda mais os seus rendimentos que ele tem que pagar aos seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre esse fundo, o GARI11. Aqui podemos ver o seguinte, que ele cobra uma taxa de administração e de gestão que pode variar entre 0,94% até 1% ao ano. Ele realiza uma cobrança de taxa de performance de 20% sobre o QCD, o índice IPCA mais 6%. Sua gestão é feita pela Quardion Gestora e ele é administrado pelo Banco da Ecoval. Aqui podemos ver o seguinte, que 60% do seu patrimônio atual está investido nos seus imóveis e 40% está aqui em ativos financeiros, então na renda fixa. Esse valor tão alto aqui é justamente sobre a emissão das cotas que ele realizou, que ele tem esse dinheiro disponível para poder fazer futuros investimentos. Aqui ainda está constando 5 imóveis, porém com a venda que ele realizou, ele passou a ter apenas 4 imóveis, mas como eu mencionei, com o valor que ele tem aí da emissão de cotas, ele vai comprar novos imóveis. Então vamos esperar aí para ver quais vão ser essas novas aquisições dele. A sua vacância física, juntamente com sua vacância financeira, está totalmente zero. 100% dos seus contratos são contratos atípicos, que são corrigidos anualmente usando somente o índice IPCA. E a duração média dos seus contratos está aqui de 8 anos e meio aproximadamente. Aqui a gente pode ver o mês de reajuste dos seus contratos. Então agora no mês de março haveria um reajuste, porém exatamente daquele imóvel que foi vendido. Então não haverá mais esse reajuste. Só haverá aqui um pequeno reajuste agora no mês de abril de 3% e lá no mês de setembro de 39%. E aqui vocês podem ver os imóveis e também os inquilinos do GARI11. Então ele vai falar aqui sobre a localização do seu imóvel, o tamanho dele, quem é seu inquilino, o tipo de contrato. E mais aqui embaixo ele menciona, né, sobre os seus inquilinos, algumas informações sobre cada um dos seus inquilinos. São empresas realmente muito boas e dificilmente vão deixar de honrar com seu compromisso de pagar o aluguel mensal para com o fundo imobiliário GARI11. Então vamos aqui agora, pessoal, colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem apresentado melhores indicadores. Então, com respeito à cotação, podemos ver que o GARI11 ele tem um preço muito mais acessível do que o GGRC11, né?
uma diferença aí superior a R$ 2,00. Com respeito a dividend yield, o GARI 11 também se destaca com dividend yield aproximadamente 1% maior do que o GGRC11. Com respeito ao P sobre VP e desconto, o GARI 11 também se destaca, já que está sendo negociado um pouco abaixo do seu preço justo, já o GGRC11 está sendo negociado um pouquinho acima do que seria o seu preço justo. Em questão de liquidez, o GARI 11 também se destaca com uma liquidez bem superior. Em questão de patrimônio é praticamente a mesma coisa, os dois estão aí na faixa de 1 bilhão. Em questão aqui de caixa, o GARI 11 está com caixa muito superior, justamente por causa da sua emissão de cotas. Ele tem aqui 625 milhões de reais para poder investir. Com respeito ao número de cotistas, o GARI 11 também se destaca com uma quantidade bem maior. Com respeito à gestora, eu acho que o GGRC11 se destaca. Ele tem um tempo muito maior do que a Guardian. Lá no passado, a gestora Zacros foi muito criticada por alguns erros que eles fizeram, porém, de uns 2, 3 anos para cá, eles têm feito um excelente trabalho. Então, não tem mais o que se criticar com respeito a isso. Com respeito à taxa de administração, o GARI 11 destaca cobrando uma taxa um pouquinho melhor, porém, em taxa de performance, o GGRC11 destaca, já que ele não realiza essa cobrança. Então, ele não cobra aqui taxa de performance. Com respeito à vacância, os dois são aí 100% ocupados, não existe imóveis desocupados. E em questão de quantidade de imóveis, o GGRC11 destaca, já que ele tem 18 e o GARI 11 tem apenas agora 4 imóveis. Lembrando que ele vai adquirir. Então, pessoal, na sua opinião, qual deles é melhor para se investir no momento? O GARI 11 no momento está um pouco mais interessante, Porém, devemos lembrar que o GGRC11, agora que ele fez o seu desdobramento, ele vai melhorar bastante com respeito a alguns números, como por exemplo liquidez, número de cotistas, já que era muito mais acessível investir no GARI 11 do que no GGRC11. Mas são dois ativos aí muito bons, que vale a pena aí para quem tem pouco dinheiro, especialmente quem não tem condição aí de comprar os grandes fundos que superam R$100. Então temos aí agora duas boas opções de base 10. Deixe aí nos comentários, pessoal, sua opinião. Qual deles é melhor? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.